complexo envolvido. Acho que não era assim. Muito ruim, né? Então, gurizada, a gente começou a falar sobre a tabela, né? Aí a gente viu que a tabela se organiza por ordem crescente do número atômico. A gente viu que ela toda é pensada para fazer sentido, ela não é só um monte de informações jogadas de qualquer jeito, ela é toda organizada, ela apresenta propriedades periódicas, ela apresenta informações que se repetem, né, de família em família, de período em período. A gente viu que ela tem famílias, ela tem períodos, que as famílias estão sempre na vertical, que os períodos estão sempre na horizontal, que os períodos equivalem ao número de camadas que cada átomo tem. Então, se o átomo X está no 5º período, isso significa que ele tem 5 camadas. Se ele está no 3º período, quer dizer que ele tem 3 camadas. E assim por diante. A gente viu que o grupo mais importante são os elementos representativos, que é a série A, né? Família 1 e 2A, aí pula lá para o outro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. O grupo A tem nome específico, família 1A, metais alcalinos, família 2A, alcalino terrosos, família 3A, família do boro, família 4A, família do carbono, 5A, do nitrogênio, 6A, os calcogênios, 7A, os halogênios e os gases nobres, que são 8A. O que mais que a gente viu? A gente viu que a gente tem metais e não metais, né? E que para separar os metais dos não metais, lá na hora da prova, a gente vai procurar qual elemento químico lá na tabela para poder começar a dividir. O que é a panela da tua mãe é feita de quê mesmo? De alumínio, né? Então quem é que a gente vai procurar lá na tabela? O alumínio. O alumínio a gente deixa o lado da tabela. A partir do alumínio a gente começa a fazer a escadinha. Todo mundo que estiver desse lado, metal. Todo mundo que ficar desse lado é não metal, com exceção dos gases nobres que ficam aqui no canto. A gente viu que os gases nobres não fazem ligação, não se misturam com o resto da tabela, porque eles têm a última camada, que é a camada de valência, cheia, né? Então, não precisa fazer ligação, e por isso que eles não se misturam. O que a gente vai ver agora é uma série de características que podem aumentar ou diminuir, dependendo do lugar onde o elemento está dentro da tabela periódica. Tá? A gente vai ver as mais importantes, acho que eu elenquei 5 ou 6 aqui para vocês. A primeira é a eletronegatividade. O que é um elemento? O que quer dizer quando eu digo que um elemento é mais eletronegativo que outro elemento? Eletro lembra qual partícula lá dos átomos? O que tem lá nos átomos? Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, se um elemento é eletronegativo, onde é que será que está ligada aquela palavra? Com os elétrons, né? E negativo por quê? Porque a carga elétrica dos elétrons é negativa. Então, quando um elemento é eletronegativo, é a mesma coisa que eu dizer que ele tem uma capacidade maior de, quando estiver em ligação química, ficar com o elétron para ele. É como se a gente tivesse um elemento bastante eletronegativo, né?
e um elemento pouco eletronegativo. A gente vai ver depois que ele tem um nome diferente. Mas digamos que eu tenho um muito eletronegativo e um pouco eletronegativo. É como se eu tivesse um cara fortão puxando uma corda com um cara fraquinho. Quem vai conseguir puxar essa corda? O cara maior. É lógico. Esse fraquinho vai perder logo de saída. Esse cara fraquinho é aquele átomo que tem baixa eletronegatividade. Ele não consegue segurar o elétron dele. Quando ele faz ligação com um cara que é eletronegativo, o eletronegativo toma o elétron dele. Como que essa propriedade aumenta? Ela aumenta na tabela periódica, tem problema com esquerda e direita, neste sentido ir para cima, tá? Então, todos os elementos, quando eles estão mais desse lado da tabela aqui, ele é mais eletronegativo. Mais especificamente, a gente tem esse grupo aqui de elementos, tá? E aí eu vou ensinar para ti uma frase, só que porém, os gases nobres não entram quando vocês forem julgar a eletronegatividade, tá? Não vai levar em consideração a presença dos gases nobres na tabela periódica. Tu ignora a família 8A e analisa todo mundo com exceção deles, tá? Para a tua prova, tu vai ter que conhecer alguns dos elementos mais eletronegativos da tabela. E aí tu vai decorar o nome do teu primeiro filho. Vitória já conhece essa criança. von Kleblisk pH. Tá? Bem tranquilinho. von Kleblisk pH. Decora esse nome, bota o nome do teu primeiro guri. Desse nome te garanto que eletronegatividade na tua vida tu nunca mais vai esquecer. von Kleblisk pH. Isso aqui é a ordem decrescente de eletronegatividade. Do mais eletronegativo até o menos eletronegativo, que é o caso do hidrogênio. Então o flúor, que é o que está encabeçando ali a ponta do meu von Kleblisk pH, se ele fizer ligação com qualquer outro elemento químico que tiver na fila, ele vai ganhar o elétron daquele elemento. Se o oxigênio fizer ligação com qualquer outro elemento que tiver na fila, com exceção do flúor, ele vai ganhar o elétron. Se o nitrogênio fizer ligação, do mesmo jeito, com qualquer outro elemento da fila, com exceção do flúor e do oxigênio, ele vai ganhar o elétron. Então, daqui para cá, cresce a eletronegatividade. Daqui para cá, diminui a eletronegatividade. Tá? Tu tem que te lembrar o seguinte, tu vai escrever a frase von Kleblisk pH, só que o sentido do crescimento é contrário daquilo que tu está lendo. Tá? Então a eletronegatividade aumenta daqui, do hidrogênio, em direção ao flúor. E aí quando tu for fazer lá ligação química, interação química, tu tem que lembrar disso aqui. Por quê? Porque sabendo isso aqui, tu vai saber quem é que vai sair com os elétrons na ligação que tu vai fazer. Tá? Bom, se tu não tiver isso aqui em mãos, na tabela periódica tu pode olhar. Então, quem é que sempre vai ganhar os elétrons? Os ametais. Quem é que sempre vai perder os elétrons? É quem está do outro lado. Oi? Quem está do outro lado da tabela periódica, no extremo oposto. Então, se aumenta da direita para a esquerda e de baixo para cima, quando eu estiver do lado oposto, da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu tenho os elementos mais fracos de eletronegatividade, ou seja, o elemento menos eletronegativo da tabela é esse aqui, é o frâncio. O frâncio faz ligação com qualquer outro elemento da tabela, independente se é metal ou se não é, e ele perde o elétron dele. Certo? Ele não tem força elétrica para segurar o elétron. Ok? Bom, o que mais? Em comparação, se eu tenho um lado que é mais eletronegativo e que aumenta da direita para a esquerda, de baixo para cima, eu tenho a propriedade oposta. Eu tenho eletronegatividade e eu tenho eletropositividade. Os elementos eletropositivos vão estar do outro lado da tabela periódica, exatamente do oposto dos elétrons do eletronegativo. Ó, o negativo aumentava para cá e para cima, o eletropositivo para cá
e para baixo. O oposto, tá? Então, quem é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica? O frâncio. O que quer dizer ser mais eletropositivo? Quer dizer que ele tem uma facilidade tremenda de perder os elétrons. Fez ligação, perdeu o elétron. Quem é pouco eletropositivo, quase nada, o flúor, por exemplo, ele nunca vai perder elétron, exceto se ele fizer uma ligação com um gás nobre, que não vai acontecer, porque isso tem que ter uma situação muito mirabolante para uma coisa assim acontecer, tá? Porque os gases nobres não fazem ligação, principalmente com outros elementos que não sejam eles mesmos, tá? Bom, então eletronegatividade, capacidade de ganhar elétrons, aumenta da direita para a esquerda, de baixo para cima. Eletropositividade, capacidade de perder elétrons, aumenta da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá? Vocês estão vendo a seta, né? Não ouçam o que eu estou falando, olhem para a seta. Minha direção é uma coisa incrível. Quando eu fui fazer o teste da autoescola, eles dizem assim, faça a conversão à esquerda. Eu estou pensando, meu Deus do céu, eu vou virar para a direita, eu não vou saber o que é esquerda. E ele perde, né? A carteira. Aí um amigo meu disse assim, coloca aqui no cantinho da tua mão a esquerda e direita. Ele não vai ver, mas se ele ver, tu está desclassificado. Eu disse, me ajuda muito isso também. Bastante. Aí eu não botei nada e só fiquei pensando assim, só senti o coração, porque o coração ficava passando na garganta, né, no dia que tu faz a prova. E ele estava palpitando, eu só pensava assim, essa palpitação de quase infarto é a esquerda. É a esquerda. Aí ele falou, pode convergir à esquerda. Eu disse, muito bem, ao lado do meu coração que está saindo pela boca. Tá. Aí direita, esquerda e passei na prova. Né? Mas tem problema com a direita. Outra propriedade importante é o raio atômico. O que é o raio atômico? O que é o raio? Oi? O que é o raio lá na matemática? As coisas, elas conversam entre elas. Não existem coisas, as coisas não são diferentes quando a gente muda a disciplina. O raio lá na matemática é o quê? É a distância entre o centro da circunferência e a periferia, né? Isso aqui é o raio. O que é o diâmetro? 2 vezes o raio, né? É toda a distância entre uma periferia e outra. Sempre pode ser dito dessa forma. O que é o raio atômico, então? Bom, se eu posso trabalhar com o raio na circunferência, eu posso imaginar o átomo como sendo uma circunferência. Eu tenho o meu núcleo, que funciona como se fosse o centro da minha circunferência, e eu tenho as camadas eletrônicas ao redor, que funcionam como se fosse a periferia da minha circunferência. Tá? Então, o que é o raio atômico? É a distância entre o núcleo e a última camada com elétrons. Para cada átomo, essa distância vai ser diferente. Tá? Então, o que é raio atômico? Voltando, é a distância entre o núcleo e a última camada com elétrons. Tá? Por que com elétrons? Porque camadas existem infinitas, então não tem como eu medir isso. Tá? Agora, o que não é infinito é o número de elétrons. Então, o número de elétrons que está ocupando a minha camada vai ser essa camada que vai definir o raio atômico. Tá? Bom, e como é que ela aumenta? Ela aumenta do mesmo jeito que a eletropositividade. Nesta direção e para baixo. Então, qual que é o elemento mais gordinho da tabela periódica? O frâncio. Ele é o elemento maior. Maior ocupa espaço dentro de entre todos aqueles aqui lá da tabela periódica. Tá? Ele tem a maior distância entre o núcleo e a última camada. Percebe o seguinte, na última aula a gente viu assim, ó, que cada linha, né, cada linha dessa é um período, e cada período equivale ao número de camadas que o elemento apresenta com o elétron, certo? Então o primeiro elemento lá daquela que está sendo marcado lá é o hidrogênio. O hidrogênio está no primeiro período.
Isso significa que o hidrogênio tem uma camada. Se eu pegar ali depois o potássio na quarta, ali o K, se o K está no quarto período, quer dizer que ele tem 4 camadas. E se eu pegar o Franço, que está no sétimo período, ele tem 7 camadas. Então, se tu olhar isso, tu não precisa nem decorar a propriedade. Porque tu vai saber que a distância para o hidrogênio do núcleo até a primeira camada, é lógico que vai ser muito menor do que a distância do Franço do núcleo até a sétima camada. Né? Uma coisa meio óbvia. Então, tu não precisa nem decorar a propriedade. Tá, professor, então como é que eu vou decorar a parte que aumenta lá naquele sentido lá daquele lado? Pensa comigo. A eletropositividade não aumenta para lá? O que é a eletropositividade? Não é a capacidade de perder elétrons? Então, se tu perde elétrons, quer dizer que tu não tem um apego assim tão grande por ele. Pensa comigo. Se tu tivesse um iPhone X, tu ia te desapegar? Tu ia largar ele em qualquer lugar? Você com ele da loja hoje. Tu ia chegar com ele assim que nem fosse uma criança, né? Em casa, tu ia largar ele aos pouquinhos, assim, primeiro uma ponta, depois a outra. Né? Deus o livre, dá uma arranhadinha. Agora, se tu chega lá naquela loja de Moamba e compra um Nokia, daqueles bem antigão, que podia cair dos 12º andar no chão, que nem trincava a tela, tu ia chegar em casa e fazer o que com ele? Quero nem saber, joga no primeiro lugar que enxerga. Tu não tem apego pelo teu celular Nokia, mas tu tem um apego bem grande pelo teu iPhone X. Na eletropositividade e na eletronegatividade é mais ou menos isso. O cara que é eletropositivo, ele teve que comprar um Nokia. O cara que é eletronegativo, ele teve que comprar, ele pode comprar um iPhone X. Então tem muito mais apego. Então se eu tenho muito mais apego, eu vou tentar manter o elétron mais perto de mim, né? Eu não vou deixar ele distante. Então pensa comigo. Se os caras estão desse lado aqui na tabela periódica, com eletronegatividade alta, com apego aos elétrons, o que vai acontecer com esse núcleo e esses elétrons que estão aqui? Eles não vão ser muito atraídos para o núcleo? Vão? Esse núcleo tem apego pelos elétrons, então ele tenta trazer esses elétrons para bem perto dele. Então, apesar de um elemento estar no sétimo período e ter 7 camadas, estar desse lado faz com que esse elemento aqui tenha um raio atômico menor que aquele lá, porque desse lado aqui o pessoal é mais apegado. Então eles fazem com que os elétrons fiquem mais perto e a distância entre as camadas fica mais pequena. Então o raio atômico vai diminuir. Agora, lá naquela ponta ninguém está nem aí. Então, se eu tenho um elétron aqui na sétima camada, estou me lixando. Pode ficar lá. Dá espaço para ele, deixa eu respirar. Aí tem um espaço imenso aqui entre as camadas. Certo? Por isso que, apesar do elemento aqui estar no mesmo sétimo período, ter as mesmas 7 camadas, e o elemento lá estar no mesmo caso, quem está daquele lado lá não tem tanto apego, é mais eletropositivo, deixa os elétrons mais soltos, aspas, tá? Para isso. Isso não é um termo científico, mas é para tu gravar. Em comparação com esse elemento que está desse lado aqui no sétimo período também, com 7 camadas, mas que tem apego, é mais eletronegativo, que é manter os elétrons mais próximos dele. Certo? Então, se tu decorar eletropositivo e eletronegativo, todos os outros itens que a gente vai trabalhar aqui, tu não precisa decorar. Tu só vai julgando pela eletropositividade ou pela eletronegatividade, tá? Deu para entender aqui a história do raio atômico? Beleza. Vamos dar sequência. Aqui tem uma imagenzinha, ó. Ó, esse é o átomo de lítio. Ó o lítio aqui, ó. O lítio está no segundo período, porque aqui em cima ainda tem o hidrogênio, tá? Então não está aparecendo no primeiro período. Então está no segundo período, tem 2 camadas. Está no terceiro período, sódio, 3 camadas. Potássio, quarto período, 4 camadas. Então a distância vai aumentando. Depois, o potencial de ionização. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu estou com o nariz entupido, então tá ruim de respirar. Aí eu fico assim o tempo todo. Bom, o
ionização. Deixa eu colocar aqui. Não precisa, deixa nós chegarmos nessa conclusão. Potencial de ionização é a energia que a gente pode medir em eletrovolt. Essa informação é necessária, mas só está aí, tá? Necessária para remover um elétron e formar o íon, por isso que eu chamo de potencial de ionização, de um átomo isolado no estado gasoso. Então, a energia que eu preciso para remover um elétron. Então, é o seguinte, aqui o meu núcleo do meu átomo, tá, esse é o núcleo, tá? E tá aqui as camadas, tem uma primeira camada, tem uma segunda camada, aqui tem 2 elétrons, aqui tem 2 elétrons, e aqui tem 5 elétrons, tá? Aí chegou um outro elemento que qualquer aqui vai fazer ligação com esse átomo, tá? Esse elemento aqui, ele é bem mais eletronegativo que esse aqui. Quer ver? Esse aqui tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons. Vamos ver lá na tabela. Vamos fazer o melhor que isso. Em vez de a gente perder tempo. Vou pegar aqui. Número atômico 7. Esse aqui é o lítio. Não, o lítio é 3. Vou botar mais, né? Vamos só procurar na tabela. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Vou botar mais um. 11. Não. Agora sim, esse cara aqui é o sódio. Tá? O sódio está na primeira família da tabela periódica, tá? No terceiro período. Tem 11 elétrons ao redor do núcleo. Ele vai ligar com o cloro. O cloro está aqui desse outro lado, vou até voltar aqui. Está aqui desse outro lado. Ó, o cloro. Então tu pensa, tu vai ligar este cara desse lado com esse cara daquele lado. Quem tem mais força para arrancar elétron aqui? Cloro ou sódio? Para tirar o elétron. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então o cloro vai fazer ligação com o sódio, tá? Aí, o que vai acontecer com o cloro? Eu não vou desenhar porque o cloro tem um número atômico grande, vai demorar um montão para eu fazer o desenho dele, tá? Mas ele vai fazer ligação com o sódio. Primeira coisa que ele vai fazer, o sódio é eletropositivo, tá? Então ele tem facilidade de perder o elétron. O que o sódio vai fazer com esse elétronzinho que está aqui? Quando ele fizer ligação com esse átomo aqui de cloro, que por acaso tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai pegar esse elétron aqui do sódio e vai pegar para ele esse elétron, tá? Quando eu tiro esse elétron aqui do sódio, pensa comigo, quantos elétrons tinha nessa última camada? 1. Se eu tirei esse elétron aqui, essa camada aqui, ela vai existir, mas não com elétron mais. Então ela é desprezível, certo? Ela é como todas as outras infinitas. É uma camada que não interessa mais. Agora, pensa comigo. Se eu tirei aquele primeiro elétron, uma facilidade legal, tá? De uma distância mais ou menos assim, do núcleo para o último elétron, perdi esse elétron e agora eu tenho só 2 camadas. Agora, a minha distância do núcleo até a camada que tem elétrons é bem menor. Se a distância é menor, o que vai acontecer com esses elétrons? Sabendo que o núcleo é positivo, os elétrons vão acabar sendo mais atraídos para o núcleo. Por mais que o sódio seja muito eletropositivo. Independente disso, quando ele perde um elétron, ainda mais nesse caso que ele perde a última camada, esses elétrons que estão aqui dispostos, eles acabam sendo mais atraídos para o núcleo. Tá? Então eu preciso de mais energia para retirar esse próximo elétron. Então, quando o cloro chegou e fez a primeira ligação química com o sódio, ele tirou aquele primeiro elétron numa boa. Aquele elétron estava distante, aquele elétron estava sozinho na última camada. Os elementos eles tendem a querer ficar estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Ele não tinha 8, ele tinha 1. Agora, repara comigo quantos ele vai ter agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 elétrons. É o que ele gostaria de ter para ficar estável. Tá? Então o que esse átomo de sódio vai fazer agora? Não, agora eu vou cuidar com todo amor e carinho desses meus 8 elétrons, porque eu estou estável agora. Então se o cloro chegar, ou outro átomo de cloro chegar aqui, e tentar tirar mais um elétron desse sódio, vai ser muito mais difícil para retirar. Porque agora a atração vai ser um pouco maior do que era antes, e porque agora esse átomo de sódio está estável. Eu voltei, né? Essa energia para retirar o elétron que o cloro teve que empregar, a gente chama de potencial de ionização. Ou seja, é uma energia que o cloro ou qualquer outro elemento que seja eletronegativo, bastante eletronegativo tem, quando ele arranca o elétron do outro átomo, ele acaba tendo que gastar energia para isso acontecer. Então, a primeira vez que o cloro tirou o primeiro elétron desse sódio, ele gastou uma energia X. Tá? Se ele chegar aqui e tentar tirar um segundo elétron, ele vai ter que gastar mais energia. Então, o que a gente diz? Que a primeira energia de ionização é menor que a segunda energia de ionização, que vai ser menor que a terceira energia de ionização e assim por diante. Ó, eu precisei de uma quantidade de energia generosa, tá? Para começar a tirar o átomo. Agora, se eu for tirar o segundo, eu vou precisar de muito mais energia. Ou seja, a primeira quantidade de energia que eu gastei é menor do que a segunda. Se eu for tirar o terceiro elétron, essa terceira vez que eu vou tentar tirar esse elétron, eu vou precisar de mais força ainda para poder tirar um terceiro elétron. Porque quanto mais elétrons eu tiro, mais esperto o núcleo fica, para não perder tantos elétrons assim. Lógico, gurizada. O elemento eletropositivo, ele não tem tanto apego, mas isso não quer dizer que ele seja um idiota, tá? Tipo assim, os elétrons são meus, cada um com seus problemas. Eu até te dou um, mas daí tu vir querer pegar todos, aí é sacanagem. Tá? Então eles perdem sim elétrons, mas eles perdem elétrons por quê? Porque eles se sentem mais estáveis se alguns elétrons saírem da última camada e assim eles conseguirem ficar com um número razoável de elétrons na outra camada. Na grande maioria das vezes, esse número é 8 elétrons, a gente chama isso de regra do octeto. Se der tempo hoje a gente começa a ver as ligações, tá? E a gente vai falar de novo sobre ela. Tá? Bom, então o que é energia de ionização ou potencial de ionização? Pode aparecer energia e pode aparecer potencial, tanto uma coisa quanto a outra, nenhuma das duas está errada. É a energia que é necessária para remover um elétron de um átomo isolado, e aí eu vou fazer um pause para aquela palavra ali, ó, aquele termo, estado gasoso. Tu só vai julgar potencial de ionização para um elemento quando ele estiver em estado gasoso. E isso é bem típico de aparecer em prova. Eles te dão elementos no estado líquido, te dão elementos no estado sólido. Tu tem que te ligar com o que está escrito do ladinho. Se aqui do lado do sódio tem um S de sólido e está te mostrando energia de ionização, aquela resposta não está certa. Porque não tem como fazer para retirar, analisar o potencial de ionização de um elemento químico que não é gasoso. Tá? Então, só analisa isso para átomos que estejam no estado de gás, tá? E aí tu vai pensar comigo, bom, beleza, aí tu disse que a gente pode usar só eletropositividade e eletronegatividade para julgar isso. Aí eu disse, eu não minto, não assim na cara de pau. Então, olha só, eletronegatividade não é a capacidade de tirar elétrons? Eletropositividade não é a capacidade de perder? Energia de ionização ou potencial de ionização não é a quantidade de energia que eu tenho que empregar para tirar um elétron de alguém? Quem é eletropositivo vai tirar elétron de alguém? Não, vai só perder. Então, o potencial de ionização ele vai aumentar do mesmo jeito que a eletronegatividade. Tá? Porque esses caras aqui é que tem força para tirar elétron, esses aqui não tem. Esses só tem força para perder. Tá? Então, se esses caras são mais eletronegativos, eles também vão conseguir empregar uma maior energia para retirar os elétrons desses outros caras aqui desse outro lado. Tá? Aí tem uma imagenzinha aqui que mostra mais ou menos o que eu estava falando para vocês. Ó. Tá aqui meu primeiro elétron, tá aqui meu segundo elétron.
retirei o meu primeiro elétron numa boa. Agora, para retirar o segundo elétron tem que ter bem mais força, tá? Isso chama-se potencial de ionização. É esse camaradinho aqui do desenho que está empregando o potencial, que está usando energia. Não é esse aqui, tá? Esse aqui está sofrendo o impacto do potencial. Quem está empregando a energia é esse desenho aqui desse camarada que está puxando o elétron, tá? Para fazer a primeira quantidade de energia que ele precisou para tirar, foi menor que a segunda. Se ele tentar tirar um terceiro elétron, vai ser maior. Se ele tentar tirar um quarto, vai ser maior. E assim por diante, tá? Bom, eletroafinidade. É a energia liberada, medida em electrovolt, também essa informação é necessária. Quando um átomo recebe um elétron, varia como potencial de ionização e não inclui os gases nobres. Ah, uma coisa importante. Pessoal, aqui os gases nobres estão inclusos, tá? Porque independente de quem for se ligar aqui, os gases nobres eles são os caras porretas, são eles que vão arrancar elétron de qualquer um, se eles quiserem fazer ligação, que não é uma realidade, tá? Mas se aparecer na tua prova que um gás nobre fez ligação e tomou um elétron de outro elemento, tu pode marcar sempre que o gás nobre vai ser o elemento que empregou a energia de ionização, porque ele tem mais chance de arrancar o elétron de qualquer outro elemento na tabela. Mas não é ele que não faz ligação, porque ele já está... Isso. Só vai acontecer isso se no problema da tua questão diz assim, em um experimento em laboratório, um gás nobre, aí tu vai poder avaliar isso. Agora, se te dizer assim, ó, na questão, naturalmente um gás nobre não faz isso, tá? Ele precisa ser forçado a fazer, tá? Por isso que aí a gente inclui os gases nobres na característica, tá? Mas só em situações específicas, bem lembrado. Depois, eletroafinidade é a energia que o átomo libera quando recebe um elétron. Pô, libera energia quando recebe um elétron? Libera. Quando ele recebe o elétron, para receber o elétron, a energia precisa ser gasta. É mais ou menos como acontece no teu organismo lá na respiração celular. Você tem que gastar um pouco de ATP para produzir um pouco no final. Aqui funciona do mesmo jeito. Então, se eu tenho um átomo que vai receber um elétron, quando ele recebe esse elétron, ele fez uma ligação. Esse receber é fazer uma ligação, tá? Ele fez uma ligação química, como se fosse o cloro e o sódio do exemplo anterior. E quando ele recebe esse elétron, ele acaba perdendo um pouquinho de energia. Mas por que ele vai se interessar então em fazer ligação? Porque estar com aquele elétron é muito melhor do que estar com aquele pouquinho de energia sobrando, tá? Também vai aumentar como o potencial de ionização e como a eletronegatividade. Também aumenta de baixo para cima, deste lado para esse lado, tá? Vamos pensar. Bom, aqueles elementos ali, eles perdem um pouco mais de energia do que esses aqui quando ganham elétrons. Mas é uma coisa meio óbvia, porque esses aqui não ganham elétrons. Quem ganha elétrons são aqueles caras ali. Então, como que esse aqui vai perder mais energia? Ele nem ganha elétron, tá? Por isso que aumenta do mesmo jeito que a eletronegatividade. E aqui não leva em consideração os gases nobres. A única característica que tu vai avaliar, levando em consideração gases nobres, é potencial de ionização. Professora, tem um jeito de decorar isso de outro jeito? Não. Vou te dar o conselho. Eu cheguei a passar a tabela periódica, Renata. A folhinha? Uma folhinha assim com o desenho da tabela? Não? Eu vou deixar aqui. Pessoal, pega, eu sempre dou para os meus alunos uma folha em branco, mesma tabela periódica que vem atrás lá da prova do Enem, tá? Sempre vem a última atualização da EUPAC na prova do Enem. Peguem aquela tabela e façam a tabela de vocês. Não usa só a tua tabela, aquela que veio pronta, e que tu vai olhar e vai enxergar as cores que eles decidiram. Tu escolhe as cores, tu risca ela, tu faz as setas, porque ela tem que servir como tua ferramenta de estudo, tá? Se tu criar a tua tabela com as cores que tu acha interessante, que o teu cérebro considera chamativas, diferente daquela que veio lá pronta da livraria, vai chegar no dia da prova que a tabela que está lá atrás é praticamente idêntica à tua,
só que sem colorido, e tu vai conseguir colocar na tua memória, lembrar aquela tabela que tu usou durante todo o tempo, enquanto tu estudava. Tá? Então eu vou deixar ela aqui, aí, uma para cada um. Façam, criem a tabela de vocês, vocês não precisam comprar a tabela. Façam a tabela de vocês, coloquem nela todas as informações que vocês estão tendo aqui e tragam essa tabela para as aulas, para vocês poderem usar quando for fazer um cálculo, coisa assim. Tá? Ela vai ter mais informação na maioria das vezes do que as tabelas que vocês vão fazer, vão usar. Bom, e a última característica que a gente vai ver é a densidade. O que é densidade? Você sabe dizer o que é um elemento denso? Ó, quer ver? A densidade da água é 1 grama por miligrama. Essa é a densidade da água. Quando tu olha para cá, o que... 1 grama por miligrama é ótimo. 1 grama por ml. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada ml de água tem massa de 1 grama. Então, quando tu compra uma garrafa com 5 litros de água, tu estás carregando 5 quilos, porque lá dentro tem 5.000 ml. Agora, a densidade do leite não é 1 grama por ml. Então, quando tu carrega 1 litro de leite, tu não está carregando 1 quilo. Certo? Isso é densidade. E a densidade da tabela periódica aumenta sempre de cima para baixo, em direção ao centro. O elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, que é esse OS que está aparecendo aí. Esse é o elemento, são os dois elementos, tá? Mas o que aparece em prova é esse camarada aqui, que é o ósmio, tá? O ósmio tem densidade de 22,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, 1 centímetro cúbico vocês transformam para ml e vocês vão ter mais ou menos a densidade para saber quanto que pesa, vou botar entre aspas, se pesa, tá? 1 ml de ósmio, para vocês terem uma ideia. Essa característica ela aparece, mas não assim para te pedir para classificar. Como que aparece exercício na prova? De comparação. Os exercícios são de comparação. Então eles te dão, por exemplo, 4, 5, 10 elementos genéricos na tabela, que eles chamam por alfabeto. Por exemplo, botam A, B, C, D, E, F, G, H, vários pontos na tabela que eles dão letras. E aí eles te pedem para julgar entre aquelas letras ali qual é mais eletronegativo, qual é mais eletropositivo, qual que é mais denso, qual que é menos denso, tá? Isso tudo, claro, com uma historinha de 5 quilômetros antes de começar e cada alternativa com mais ou menos um parágrafo, tá? Mas, em suma, é isso que vai aparecendo na questão, tá? Tem muita leitura? Tem muita leitura, então você tem que treinar muito bem o hábito de ler, tá? Porque Enem é leitura, basicamente. Tu sai de lá com tua leitura do dia. Aí a gente tem aqui o resumo das propriedades, tá? Tudo que está em vermelho, tudo que aumenta naquele sentido, eletronegatividade, potencial de ionização, eletroafinidade. Tudo que aumenta nesse sentido e para baixo, eletropositividade e raio atômico, tá? Lembrando, eletronegatividade, capacidade de ganhar elétrons. Potencial de ionização, energia que o átomo emprega para poder arrancar o elétron de outro átomo. Eletroafinidade, energia que o átomo perde ao receber um elétron. Então, ó, potencial de ionização, energia que eu gasto para ganhar um elétron, poder arrancar o elétron de alguém. Eletroafinidade, energia que eu perco quando o elétron chega, tá? Então, eu gasto um pouco de energia para arrancar e quando o elétron chega, eu perco mais um pouquinho de energia. A energia que eu gastei para retirar, potencial de ionização. A energia que eu gastei para receber, eletroafinidade, tá? Eletropositividade, capacidade de perder os elétrons, e o raio atômico, distância entre o núcleo e a periferia, ou a última camada com elétrons daquele átomo, tá? Tranquilo? Deu para entender? Não disse que deu para decorar, deu para entender? E essa parte era isso. Frisada. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar até aí? Fale agora ou fale na próxima aula. Pode perguntar. Estamos
exemplos aqui para isso. Do resto do conteúdo. Ficou alguma coisa? Pra mim tá tranquilo. Oi? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu só queria que a senhora desse exercício pra gente fazer, tipo, a apostila em casa, assim, aí pra gente não conseguisse tirar as dúvidas contigo na próxima aula. Tá. Eu tô deixando também sempre uma folhinha pra vocês fazerem, que é um plus, na verdade, né? Vamos a mais. Eu vou deixar de novo aqui, vou colocar aqui na área de trabalho. E vou deixar a tabela, tá? Pra vocês fazerem. Alguém tá com a apostila aí, que é a minha apostila lá do carro. E daí eu já vejo qual que é a página. Vocês já podem fazer página 290, que ela não caiu. Página 290, essa aqui eu acho que eu já deixei. Essa é a 1, olha a 2. Ah. 290. Vocês podem fazer a 289 também. Pode repetir pra mim? Posso. 289, 290. Vocês podem tentar começar a 292. A gente vai, tem uma parte ali que vocês não vão ter visto ainda, mas a gente já vai tentar ver agora uma parte disso. Da apostila vocês podem fazer isso aí. O resto é fisicultura. Já tem as bases, a gente vai ver nas próximas. Dá pra fazer da 289 até a 291 na apostila. E tem mais as listinhas que eu tenho deixado para vocês fazerem, que aí tem um pouquinho mais também. E daí já pega a área e do Enem, né? Pessoal, então vamos lá. Vamos dar sequência no troço. A gente vai sair um pouquinho, claro que a gente vai precisar de tudo isso que a gente viu até agora, tá? Vocês vão perceber que a química ela é um gradativo bem visível, tá? Tu sempre precisa do que tu aprendeu para entender o próximo, tá? Então ela realmente é um crescente. Ela em muitos aspectos ela é diferente de outras disciplinas, tá? Às vezes nas outras disciplinas a gente simplesmente zera, tipo, nada do que eu aprendi eu vou precisar agora. Na química praticamente em todos os conteúdos tu precisa ter uma base, tá? Senão não rola. Então o que a gente vai ver agora? Vamos falar sobre ligações químicas e as interações, que são coisas diferentes, tá? Como que eu vou diferenciar uma ligação química de uma interação química? A ligação química, ela acontece entre átomos, tá? E as interações químicas, deixa eu botar uma setinha aqui, ela vai acontecer entre moléculas, tá? Então, o primeiro conceito que tu tem que resgatar, o que é um átomo e o que é uma molécula, tá? Um
certo? Eu posso ter o sódio, vou pegar o sódio e o cloro típico, professor de química, sódio e o cloro. O sódio é uma molécula sozinha, tá? Número atômico do sódio, 11. Número atômico do cloro, 35. Tá? Cloro e sódio, são sozinhos. Agora, moléculas são compostos químicos que já realizaram ligações químicas. Tá? Então, não são mais átomos sozinhos. Agora eu tenho estruturas que já fizeram ligação e que já estando ligados, ainda interagem entre si com outras moléculas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma moléculazinha de água e ela ter um relacionamento, ainda que é à distância, com outra moléculazinha de água. Tá? Antes dessa molécula ser uma molécula, eram átomos. Eu tinha, ela estava aqui, ó. Eu tinha 2 hidrogênios que se ligaram com ligação química com um oxigênio. Tá? Agora, essa molécula de H2O aqui vai se ligar vai ter uma interação com outra molécula de H2O. Não necessariamente precisa só ser entre moléculas do mesmo gênero, tá? Moléculas iguais. Podem ser perfeitamente entre moléculas diferentes. Pode ser o sódio com cloreto, a água com cloreto de sódio, numa roupa, tá? Então, ligações acontecem entre átomos. Átomos são estruturas químicas sozinhas, tá? E interações acontecem entre moléculas. Moléculas são estruturas químicas que já passaram por ligação, beleza? Bom, aí, gurizada, ligações e interações têm diferenças também quanto à força, tá? Uma ligação química, ela é muito mais forte do que uma interação química, por exemplo. Tá? Aqui tem muito, eu preciso empregar uma força tremenda aqui, ó, para eu poder quebrar essas ligações. É muita força para quebrar isso aqui. Agora, essa interação aqui já é muito mais fácil de quebrar. É fácil de desfazer aquela interação. Então aqui é fraco, aqui é forte. Dentre as interações, eu tenho aquelas interações que, apesar de fracas, ainda são mais fortes que as outras, mas aqui todo mundo tem ligação forte. Tá? Uma coisa interessante, apesar de a interação ser mais fraca do que a ligação, tu já te perguntou, por exemplo, por que quando tu toma teu banho lá no box, fica aquelas gotinhas de água grudadas no box de vidro? Por que não escorrega? A água não é líquido? Todo o resto do líquido do teu banho está lá escorrendo ralo abaixo. Por que algumas gotinhas ficaram grudadas lá? Por que essa gota está aqui? Ó? Essas todas que vocês estão vendo, por que elas não escorreram se elas são líquidas? O que acontece entre as moléculas que estão compondo essa gotinha d'água? Numa gotinha d'água aqui eu tenho zilhões de moléculazinhas de H2O nessa gotinha. Tá? Não é uma, duas, três. São zilhões dessas moléculazinhas juntas que formam aquela gotinhazinha ali de água. Então tu imagina na tua cabecinha quanto de moléculas de água tem no oceano. Tem uma noção de tamanho que é um átomo. Tá? Aí tu pensa comigo, por que ela não escorrega? Porque, cara, as moléculas de água, elas se seguram umas nas outras. Como que elas se seguram umas nas outras? Por essa interação aqui. Essa interação entre os elétrons dessa molécula aqui e os elétrons essa interaçãozinha aqui, que está fazendo uma segurar na outra e todas elas ficarem grudadas aqui nesse livro. E não saírem escorregando. Agora, se cair mais umas 3 ou 4 gotas no mesmo lugar onde está essa daqui, aí tu tem muita massa atômica. Tu não consegue mais segurar. Por mais que a interação seja forte, ela não é forte o suficiente para segurar toda aquela massa de água. Aí, quando isso acontece, a gota desce. Tá? Essa mesma interação que acontece aqui é que faz com que, por exemplo, um inseto consiga caminhar em cima da água e tu não. O inseto tem uma massa consideravelmente desprezível. E a força que tem entre todas as moléculas que estão ali na superfície daquela água parada é tão grande, aquela força,
que o inseto consegue caminhar ali por cima como se fosse um asfalto. Tá? Mesmo jeito que tu caminha aqui em cima, ele consegue caminhar lá em cima. Ele suporta o peso do inseto. É o mesmo motivo também, por exemplo, quando tu dá um belo barrigaço na piscina, tu sai com a barriga toda vermelha, que dá aquela dor, desgraçada, parece que toma um tapa, né? Ou que uma pessoa se joga de um helicóptero e dependendo do jeito que cair, se mata. Né? Pô, não é água, se caiu na água não devia ficar vivo, né? O que acontece ali entre aquelas partículas? Na superfície de qualquer leito de água, tu vai ter uma interação muito forte entre as moléculas. Então na superfície tem como se fosse uma lâmina. Quanto maior, isso a física também pode explicar, quanto maior for a descida, né, a distância aumenta a velocidade, que aumenta a força do impacto, né? Vocês têm lá a força igual a massa vezes a aceleração, né? Então a força que eu vou bater lá na água, ela é tão grande porque a massa do meu corpo e a aceleração fazem com que a força seja maior. Aí quando eu chego lá embaixo, eu tenho aquele vidro, é como se fosse um vidro para ti. Quando tu dá de cara, ou de perna, ou de cabeça, de pescoço, se um dia tu te jogar, se joga de perna, melhor quebrar duas pernas que tu quebrar o pescoço. Quando tu te jogar assim, tu precisa quebrar aquela tensão superficial que a gente chama, tá? Aquela tensão superficial se quebra quando tu consegue embicar a força ali. Mas se tu cair de cheio, toda a tua massa vai se esparramar. Então tu sente aquela batida e depois tu afunda. Se pudesse filmar em câmera lenta, tu ia ver bem assim, ó. Tuf. E aí depois a pessoa... tinha um programa no Luciano Huck antigamente que ele se tirava das piscinas, não sei se vocês lembram, mostrava bem lento assim, aí acontecia isso de cair de lado, isso, e aí mostrava assim o rosto. Dá uma travadinha assim, isso, bate assim, né? A gente vê toda aquela massa toda se deslocando. Tu dá aquela batidinha assim e depois afunda, porque primeiro tu precisa quebrar as interações que estão acontecendo entre as moléculas de água que geram a tensão, para depois tu conseguir descer. É que nem eu no mar, nunca consigo pular as ondas, nem mergulhar eu só assim, tomo caldo. Eu só tomo caldo também, nem entro mais. Só tomo caldo. Uma salgueira desgraçada. Eu saio dali com todo o meu corpo purificado por dezenas de a onda de anos. me leva e eu saio assim, levando assim, tipo, bem apavorada. Quase um gol sufocado, não resolve meu problema nunca. Olha, a tristeza. Ai, então tamo junto. Nem me fala, olha. Adoro, mas com amor. Certo, gurizada? Deu pra entender a diferença entre a interação? E aí tu pensa, se tu te joga do helicóptero, tu cai de mau jeito na água, tu consegue quebrar o pescoço e morrer, e essa interação que está acontecendo aqui é muito mais fraca do que a ligação, tu imagina a força que existe entre a ligação química, entre os átomos e as ligações que são feitas entre os elétrons, tá? Porque as ligações químicas, elas acontecem por causa dos elétrons, certo? E por causa da intenção que o átomo tem de se sentir estável, tá? E aí a maior parte dos elementos da tua tabela periódica vai se sentir estável quando responder à regra do octeto. A regra do octeto diz o quê? Que a maioria dos elementos da tabela periódica se sente estável quando tem 8 elétrons na CV, na camada de valência. Aí ele se sente tranquilo, tá? Ali? É aqui, octeto. Não, ali embaixo. CV. No E. 8. 8 elétrons, tá? Eu escrevi de novo, mas continua para esconder. Aí, gurizada, o que eu estava falando? Eu me perdi. O cansaço que ele não foi embora. Dos 8 elétrons, tá? Tem alguns átomos que não precisam de 8, tá? Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência só. Então, para ele conseguir pegar mais 7, é um troço meio tenso, né? Então, ele fica estável seguindo o exemplo de um gás nobre, porque todos essa regra do octeto, ela se baseia na estabilidade dos gases nobres. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Por isso que eles não precisam fazer ligação. Eles já têm os 8 elétrons que eles precisam, certo? Então, o resto da tabela é tipo aquele troço mesmo que eu falei para vocês da nobreza e da plebe, tá? A gente, que é classe média, olha para quem é rico e pensa, um dia eu vou chegar lá. Aqui é a mesma coisa, tá? Todo o resto da tabela periódica olha para os gases e fala, um dia eu vou chegar lá, tá? Também vou ter 8 elétrons na minha camada de valência. Também vou ter um Porsche na minha garagem, tá? Mais ou menos isso.
com exceção do hidrogênio. O hidrogênio segue a regra, segue o exemplo do hélio. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência. Então o hidrogênio tem que ser como hélio. Tá? Também quer ter só 2. Tem outras exceções. O boro fica estável com 4 elétrons. Tá? Tem algumas outras exceções. Mas essas exceções, se elas caírem na tua prova, o corpo da questão vai te mencionar a exceção. Tá? Se não, o que tu tem que saber é que tu tem que ter 8 elétrons na camada de valência, e essa exceção, sim, essa ninguém vai te dizer. Tá? É o hidrogênio com 2 elétrons para ficar estável. Certo? Bom, então esses elementos aqui estão querendo fazer isso. Ok? Eles estão querendo se estabilizar, ficar com 8 elétrons. E aí tu vai ter tipos diferentes de ligação. Aí a gente vai agora tratar só dessas aqui, tá? Interações a gente vê na próxima. Não sei nem se ligação a gente vai terminar, mas interação a gente vê depois. Aí, para as ligações, a gente trabalha na escola e no Enem 3 tipos, tá? Que são as iônicas, ou ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Como que tu vai diferenciar uma ligação da outra? Tu vai diferenciar as ligações pelos ligantes. Quem está se ligando com quem? É isso que vai fazer tu classificar que tipo de ligação é. Então, se tu tiver um metal se ligando com a metal, a ligação que tu está tendo ali é iônica. Tá? Os metais e os ametais que vão estar envolvidos nessa ligação são quais? São aqueles do grupo A. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Quem vai fazer ligação é o grupo A. E aqui é isso aí que vai acontecer. Quem vão ser os metais e quem vão ser os ametais que mais vão se ligar? Os metais, família 1A, 2A e 3A. Ametais, as que sobraram. 4A, 5A, 6A e 7A. Não entra 8A, porque 8A é gás nobre de ligação, tá? São essas famílias que vão se ligar. Então, a família 1A, que está aqui desse lado da tabela, ó, olha que linda minha tabela, parece um castelo. Ó, família 1, família 2, família 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, são essas duas famílias aqui e essa terceira se ligando com essas famílias aqui, tá? Dentre essas da família 3, tu não vai ter todas elas se ligando. Mais especificamente, quem vai se ligar aqui é o alumínio. Tá? Se ligando lá com 4, 5, 6 e 7A. Aí que tu tem que pensar comigo. O nome da ligação é iônica. Iônica remete a que palavra na química? Íon, né? O que é um íon? É um átomo que perdeu ou que ganhou o quê? Eu posso perder próton? Perde elétron? Perde elétron. Eu posso perder próton? Não. Por que eu não posso perder próton? Onde é que está o próton? Dentro do? Posso rachar o núcleo, tirar um próton, fechar o núcleo com um band-aid? Não, né? Então a única coisa que eu posso perder é elétron. Então, ou eu vou perder elétron, ou eu vou ganhar elétron. Para ser um íon. Então, se eu tenho ligação iônica, eu vou formar íons. Ou seja, nessa minha ligação, alguém vai perder elétrons, alguém vai ganhar elétrons. Aí tu pensa comigo, ó, tudo que a gente já juntou, tudo que a gente falou até agora, praticamente todas as aulas que a gente falou estão aqui, tá? O que a gente viu hoje? Que a eletropositividade aumenta para cá e para baixo. E que a eletronegatividade, ó, vou botar aqui, ó, mais, a eletropositividade aumenta para cá. Eletronegatividade aumenta, olha que massa, cara. A caneta vermelha escreve de azul de um lado e vermelho do outro. Eu escrevo ali. Pro escreve. Troca aqui é ninja. Ó, pra lá aumenta a negatividade, pra cá aumenta a eletropositividade. Esses aqui são metais, né? Que a gente falou, a ligação vai se ligar 1, 2 e 3, com 4, 5, 6 e 7. Se a eletronegatividade aumenta para lá, então as famílias 4, 5, 6 e 7, que são ametais, que estão aqui nessa parte da tabela periódica,
e que tem eletronegatividade maior, lembrando que eletronegatividade é a capacidade de ganhar elétrons, quem será que vai ganhar elétrons? As famílias 4, 5, 6 e 7 ou as famílias 1, 2 e 3? Quem vai ganhar o elétron na hora da ligação? Pensa. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 e 7. Esse grupo aqui, ó, é muito mais eletronegativo. Então, eles é que vão ganhar os elétrons. Eles é que vão ser... Deixa eu só apagar esse telefone aqui. Eles é que vão ser os ânions. Aí, lembra como é que tu vai decorar ânion e cátion? Ânion, ganho. Não é igual, mas é parecido, tá? Foi o melhor que eu pude fazer. E tu tem que usar aquilo que eu fiz de melhor, tá? Então, ânion, ganho. Cátion perde. Tipo, não tem nada a ver cátion perde. Então, só pode ser o que sobrou. Tipo, é meio Chaves. Tu tem duas alternativas. Aí, primeiro tu diz a A, depois tu diz a B. Não tem chance de errar, tá? É mais ou menos assim que funciona aqui. Então, se é um ânion, ganhou. Então, quem vai ganhar elétrons? Quem vai ser ânion aqui? Os ametais. Então, aqui, ó, os ametais têm tendência a ser os ânions dessa ligação. Em compensação, a eletropositividade aumenta para cá. Se o cara é mais eletropositivo, ele tem mais chance de perder elétrons. Então, a família 1, 2 e 3, que são os metais que estão mais nessa direção aqui, vão ter tendência a ser os cátions dessa ligação. E aí, se eu formei íons, cátions e ânions, se eu formei íons, eu tenho ligação iônica. Tá? Viu? É mais fácil de entender do que as ligações que tu fazia lá na escola, que você estava passando círculo e setinha e não sabia por que tu estava fazendo aquilo. Beleza? Deu para entender o que está acontecendo ali? Muito que bem. Vamos pegar um exemplo, então. Daí eu acho que eu nem vou entrar na covalente. Só não consegui terminar. Um exemplo é esses dois aqui que eu amo de paixão, que é o sódio e o cloro. Vamos pegar aqui o sódio e o cloro. O sódio, aí eu vou pegar e vou te dar a mamata, tá? O sódio está na família 1A. O cloro está na família 7A. O sódio tem número atômico, vou te mostrar dos dois jeitos, do mais fácil e do mais difícil. O cloro tem número atômico 35. O que tu deveria fazer pela lógica para descobrir como essa ligação vai ser feita? Tinha que fazer a distribuição eletrônica. Aquele diacho daquele 1, S2, 2, S2, 3, sabe? Aquele negócio que não leva ninguém a lugar nenhum. Pois era aquilo que tu devia fazer. Se tu fizesse isso, tu ia ver o seguinte do sódio, ó. 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, 3P6. E aqui seria o 3S2, mas eu preciso de 2 aqui ainda? Não, né? Preciso de quantos? 1, né? Eu coloco 1 lá. Beleza. Agora pensa comigo. Quantos elétrons... Aqui é 2, tá? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do sódio? Lembrando que camada de valência é a camada mais externa. Nesse átomo aqui eu tenho a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Qual é a camada que está mais fora? Mais do lado de fora. Começa 1, 2 e 3. Então a camada de valência é aquela que está do lado de fora. É a camada 3. Na camada 3 eu tenho quantos elétrons? 1, tá? Pensa comigo. Se eu me desfizer deste elétron aqui, essa camada não existe mais. Aí qual vai passar a ser a minha camada mais de fora? Não vai ser a 2? E aí se eu somar, quantos elétrons tem na camada 2? 2 mais 6? 8. Se eu ficar com 8 elétrons, se o sódio ficar com 8 elétrons, ele não vai estar se contentando de acordo com a regra do octeto? Então, por isso, gurizada, que é mais fácil para o sódio perder aquele elétron e ficar com 8 elétrons na camada anterior
e seguir a regra do octeto, do que o desgranido conseguir fazer 7 ligações com outros átomos, dos quais ele sempre vai ser um dos mais fracos, porque ele está nessa ponta ali. Ele nem consegue arrancar elétron de ninguém. Então, se ele perder aquele 1 elétron ali, para ele está beleza, porque aí deixa de existir a terceira camada e na segunda eu tenho 8 elétrons. Beleza, para ele está massa. Entendeu? O investimento. Te dou 1 elétron, mas para mim está de boas. Agora, o cloro, tu teria que fazer esse mesmo trem. Esse 2, esse 2, tá? Tu ia chegar lá no final e ia descobrir que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O que eu posso fazer aqui para que o cloro atinja a regra do octeto? Será que é mais fácil perder 7 elétrons ou ganhar mais um? Se, cara, pensa comigo, se alguém está querendo dar, alguém está querendo receber, fechou todas, né? A vida é assim, o brabo é quando alguém quer dar e ninguém quer pegar, ou quando alguém quer e ninguém quer dar, sei lá, passa assim, tá? Certo? Então aqui tem um cara querendo dar e um cara querendo pegar. Feito o negócio, tá? Esse 1 elétron que eu tenho sobrando no sódio, eu dou pro cloro, o cloro fica com 8, eu fico com 8, nós estamos de boa, todo mundo junto, feliz. A partir do momento que o sódio der esse 1 elétron para o cloro, o sódio não é mais o sódio sozinho. O sódio agora está formando um composto iônico com o cloro. E quando o sódio se liga com o cloro, o que eu formo? Cloreto de sódio. Que é o sal de cozinha. Tá? Então, para tu ter sal lá na tua casa, que é iodado, tá? Vale lembrar. Depois a gente até pode falar, por que sal é iodado? Por que tem iodo no sal? Teve um surto no Brasil lá em 1900 e, sei lá, em bolinhas. As crianças todas com bócio. Um negócio enorme, parecia um sapo, um boi. Nossa, ridículo. Por que ficava com bócio? Porque não tinha iodo suficiente na tireoide. Aí o governo estipulou que todo mundo que produzia sal tinha que botar iodo no sal. Até hoje o sal é iodado. Para evitar esse tipo de doença. Tudo tem porquê na vida. Então, aquela moléculazinha que tu consome lá, que dá sabor aos teus alimentos, olha que coisa linda, é o cloreto de sódio. Para ele chegar a ser o sal da tua cozinha, o sódio tem que estar afim de dar um elétron, o cloro tem que estar afim de pegar. E aí junta tudo, forma a vontade de comer, e tu forma cloreto de sódio. Esse tipo de ligação é iônica, porque o sódio perdeu um elétron, se transformou num cátion. O cloro ganhou um elétron, se transformou num ânion. Aí na semana que vem a gente vê como que faz essa ligação, tá? Como que tu vai simbolizar, como que tu tem a forma de Lewis, como que tu tem a forma estrutural plana, a forma molecular, como que tu monta cada uma delas, tá? E aí depois a gente vê as outras ligações. Beleza? Certo, gurizada? Então, foi uma hemorragia de prazer, um distúrbio de alegria estar entre vocês essa noite.